Bom dia, pessoal. Como estão? Tudo bem? Hoje, então, eu estou aqui para falar um pouco sobre esse livro, né? O Negocie Qualquer Coisa com Qualquer Pessoa. Ele foi escrito pelo Eduardo Ferraz, ele que é um autor e palestrante bem renomado no Brasil e já tem vários outros livros publicados também, tá? Esse livro tem como subtítulo Estratégias para se obter os melhores acordos, tanto profissionais quanto pessoais, tá? Então eu fiz algumas anotações até para não esquecer de nada e tentar resumir o máximo possível, porque ele é um livro bem completo, bem técnico, então ele tem bastante conceito e bastante regrinhas, então eu vou tentar resumir um pouco ele para vocês, tá? Ele é um livro de 210 páginas, fácil leitura, de 16 capítulos e dividido em 3 partes o livro. Tá? Então, ele começa o livro falando sobre o que você pode perder ao não saber negociar. Né? E também que desde quando a gente levanta pela manhã, a negociação já faz parte da nossa vida. Que desde quando a primeira hora que a gente sai da cama, você já começa a negociar. Pode ser uma negociação com o seu filho, pode ser uma negociação com a sua mulher, com o seu colega de trabalho, com o seu chefe, enfim, ela faz parte de toda a nossa vida, né? Desde o primeiro momento que a gente levanta da cama. Então, ele, dentro dessa linha, ele cita que o negociador ele tem 5 estilos, tá? O competitivo é aquele que só quer ganhar, ganhar. O cooperante, que seria o que pensa mais no grupo do que nele mesmo. O impaciente é aquele que não tem paciência. O perfeccionista é aquele que busca a perfeição em tudo. E o sedutor, que o sedutor é aquele que dá, mas ele já dá pensando em algo em troca, né? Então ele cita alguns pontos fortes, alguns pontos fracos de todos esses estilos e ele dá um questionário para você tentar descobrir qual que é o seu estilo, tá? Então dentro dessa linha ele cita que você tem 3 estilos de negociação, tá? O primeiro é o utilitário, tá? O utilitário é aquele que foca mais no resultado e não no relacionamento. Tem o estilo equilibrado, que é aquele que foca nos dois, foca tanto no resultado quanto no relacionamento. O acidental é aquele que não foca em nada, ele tá lá só por acidente mesmo, tá? E também tem o cooperativa, é aquele que foca no relacionamento e não no resultado, tá? Então, dentro dessa mesma linha, ele cita também que você tem os motivadores para entrar na negociação. Quais seriam eles, tá? Seriam o ganhar dinheiro, aquele que você entra na negociação especificamente para ganhar dinheiro, o que para evitar perda, entra para não acabar não botando fora alguma coisa, para evitar incômodo, então o título já diz, para evitar um incômodo de alguma coisa, o sentir prazer, esse que é aquele que não foca em resultado, não foca em relacionamento, ele só entra na negociação por prazer mesmo. O obter reconhecimento, que é aquele que para ser reconhecido, ele entra para ganhar e para ser reconhecido principalmente. E por ser altruísta, que é aquele cara que entra por ser voluntário mesmo, tá? Então, depois de toda essa linha, ele cita que o negociador ele tem que ter alguns trunfos. Quais seriam esses trunfos? Seriam, por credibilidade, é aquele que tem uma reputação já, né? Um cara que já tem uma reputação feita, ele pode ter algumas arregalias a mais, por ter uma credibilidade alta, tá? Por ter poder, tá? Ser uma pessoa famosa ou uma pessoa que tem um cargo alto dentro da empresa, por você ter talento, por já ser talentoso no que faz, ou por seguir os padrões, que esses seriam os mais comuns, né? Por ser justo, por buscar o melhor acordo entre as duas partes, tá? Depois ele cita também a BATNA. O que seria a BATNA? Não sei se alguém já conhece ou já ouviu falar. A BATNA seria a melhor alternativa para o melhor acordo. Então, qual que seria a melhor alternativa para fechar o acordo, tanto para mim quanto para o meu oponente?
Então isso ele cita bastante no livro A Báttina, tá? E depois de todo esse contexto que ele fala, que ele explica, que ele cita vários exemplos, ele dá mais um questionário para você descobrir qual que é o seu estilo, qual que é o estilo de negociação que te motiva, e ele faz uma autoanálise para você se redescobrir, para ver qual que você se encaixa mais nesses estilos, tá? Então, depois disso, ele cita que você tem que fazer uma autoanálise do seu oponente, da pessoa ou o negociador que você vai fechar a negociação, para você conhecer o outro lado, né? Então, ele cita também que você tem que criar estratégias para não perder ou para dentro dos estilos de negociação para você se redescobrir qual que é o seu estilo, para você não confrontar a outra pessoa, né? Então, ele cita também algumas concessões. O que seriam as concessões? Seriam as objeções, o que você já pode esperar como objeção para não dar certo ou para dar certo. Então, até para te se preparar, tá? Ele bota como definição de metas também. Essa foi uma parte que eu gostei bastante. Que ele cria uma linha e no início da linha ele coloca como aceitável e no final o sonhado, tá? Então nessa linha ele cita como exemplo a compra de um carro. Então o que é o aceitável para ele e o que é o sonhado. Então o sonhado ele coloca como uma caminhoneta, uma SUV, a mais completa da categoria. E o que seria o aceitável para ele? O aceitável seria um carro usado, com as mesmas características da caminhoneta nova, só que usada. Então, dentro dessa linha, ele nos passa a seguinte reflexão, que é para a gente avaliar qual que seria a melhor vamos dizer assim, o que seria o melhor para ele. De repente, muitas vezes o sonhado, que é aquela caminhoneta nova que ele cita no exemplo, pode ser que ele não tenha condições, que é como ele cita no livro, ele tem 70 mil reais para comprar uma caminhoneta, então ele pode pegar uma semi-nova com as mesmas condições de uma nova. Tá? Então é essa reflexão que ele faz, que é para a gente fazer essa linha em tudo que a gente for negociar, colocar o aceitável e o sonhado e colocar uma âncora naquilo que a gente realmente quer, no que realmente seria satisfatório para você, né? E também ele cita que pode ser que tenha conflitos, né? E principalmente ele cita como trabalhar com pessoas difíceis, que pode acontecer de você trompar com uma pessoa difícil, que é uma pessoa difícil de acertar. Então ele cita alguns exemplos que você não pode dar um ataque frontal para uma pessoa dessas, você tem que trabalhar a sua defesa. Se for algum acordo que você não concorde com alguma coisa, você tem que se retirar, não deixar o cansaço interferir, e dentro de várias outras linhas, tá? Então, eu estou terminando esse capítulo, e ainda tem mais alguns que tem o crie vínculo, perguntas, fazer ajustes, e o final ele faz como o fechamento, tá? O principal, que é o fechamento, que esse eu já dei uma analisada no final, e ele diz que quais são as melhores técnicas de fechamento, tá? Então essa é uma parte que eu quero ler e reler para mim acabar entendendo bem essa parte do livro, tá? Então, e eu acho que era isso, pessoal, tá? O resumo já ficou um pouco extenso, então eu espero ter despertado o interesse em vocês em ler esse livro. Eu acho que ele é um livro que ele vem muito ao nosso encontro sobre negociação. Então, hoje, como somos todos vendedores, a negociação faz parte de tudo, né? Como ele cita, desde quando a gente levanta da cama. Então, espero que vocês tenham gostado. Se alguém quiser, posso emprestar o livro, tá? É um livro que eu recomendo aí para todos. Muito obrigado pela atenção de vocês aí. Um bom dia e uma ótima semana para nós aí.